Olá pessoal, estamos aqui novamente para falar de prismas, tá? Só que desta vez nós falaremos de dois prismas que são especiais, certo? Que é o hexaedro regular, né? Que a gente chama de cubo, é mais fácil, né? Falar cubo do que falar hexaedro regular. E o paralelepípedo retângulo, que seria uma caixa de sapato, uma caixa de fósforos, tá? Por que esses prismas são especiais? Primeiro pela importância deles, né? A quantidade de objetos que a gente encontra no dia a dia, que tem esse formato, né? E pelas relações métricas que surgem neles, que são um pouquinho diferentes. Vou falar primeiro do hexaedro, ou cubo, né? É aquilo que a gente habitualmente chama de dado, né? O formato de um dado. Na verdade, né, o nome correto é hexaedro regular ou simplesmente cubo, tá? E aí eu tenho aqui um cubo, né, montado, e eu tenho ele aqui planificado, ou seja, desmontado. Quando a gente olha ele planificado, a gente consegue perceber que o cubo é formado por 6 faces quadrangulares, ou 6 faces, melhor dizendo, né, que são quadradas. Tá? Então, tá aqui ele montado, né? E aí ele volta a ser esse aqui. E tá aqui ele planificado. Percebam então que se as faces, né, de um cubo tem o formato de quadrado, obviamente as relações métricas, né, as áreas e o volume que a gente vai encontrar no cubo, tudo tem como ponto de partida o quadrado, tá? E eu tenho aqui um outro, né, em material transparente, que eu quero chamar a atenção de vocês para 2 detalhes mais adiante. Mas vamos lá então, né? Então, cada face é um quadrado, né? E aquilo que a gente chama de aresta do cubo, que nós vamos simbolizar pela letra A, na verdade seria o lado do quadrado, tá? Então, a aresta é o lado do quadrado e a gente simboliza, então, pela letra A. Percebam, então, o seguinte, que se a face do meu cubo é um quadrado, né? Se eu quero saber a área de uma face, que eu vou chamar de AF, na verdade eu farei a área do quadrado que forma essa face, né? E aí nós faremos A elevado ao quadrado, né? Porque assim, ó, essa linhazinha que eu estou destacando aqui com o meu dedo, né? Para o quadrado que forma a face, ela é o lado. Agora, para o meu cubo, ela é a aresta. Tá? Beleza. Área lateral, certo? Quando a gente pensa em área lateral, a gente percebe que o cubo tem 4 faces laterais. Portanto, né, se a área de uma face é a aresta ao quadrado, a área lateral será 4 vezes a aresta ao quadrado. Bem tranquilo, né? Área total. Veja só, o meu cubo ele tem 6 faces, né? Se a área de cada face é feita a partir do cálculo aresta ao quadrado, a área total, que a gente vai simbolizar por AT novamente, né, o T subscrito, vai ser 6 vezes a aresta ao quadrado. Volume. O volume seria a área da base multiplicado pela altura, tá? A gente pode pensar aqui, ó, a ideia de volume é a mesma dos outros prismas. Volume é a área da base multiplicado pela altura. Porém, a área da base é a aresta ao quadrado, né? Porque, na verdade, o cubo ele não tem uma base específica. Qualquer face eu posso dizer que é base, depende da posição que eu coloco, tá? E a altura também vai ser aresta. Então, se eu fizer aresta
ao quadrado multiplicado pela aresta, eu vou chegar na seguinte relação, que o volume do meu cubo vai ser igual a aresta elevada ao cubo. Tá? Então, em outras palavras, aresta vezes aresta vezes aresta. Diagonal da face. Tá? E aí agora eu vou pegar o outro cubinho. Nós vamos ter agora duas diagonais. Eu preciso que vocês enxerguem bem. Tá? Eu tenho uma diagonal destacada ali em verde e uma outra diagonal em vermelho. Tá? A diagonal que está em verde é a diagonal da face, certo? E, obviamente, cada face vai ter uma diagonal. O cálculo dessa diagonal é feito da mesma maneira que nós fazemos o cálculo da diagonal do quadrado. Né? A diagonal do quadrado era o lado multiplicado pela raiz de 2. Como o meu lado agora eu chamo de aresta, né? Então a diagonal da face, de qualquer face, vai ser a aresta multiplicada pela raiz de 2. Tá? E essa diagonal em vermelho, que é a de dentro, tá? E daí eu chamo diagonal do cubo ou diagonal do sólido. Essa diagonal eu vou simbolizar pela letra D maiúscula e nós faremos a aresta multiplicada pela raiz de 3. Tá? Então essas aqui são as relações métricas do cubo. Eu acho que elas são fáceis. Percebam que todos os cálculos eles se dão a partir do valor da aresta do cubo, certo? Bom, paralelepípedo retângulo, tá? É o que eu disse, uma caixa de sapato, um tijolo, uma caixa de fósforos, né? E eu tenho aqui então para vocês verem um paralelepípedo, certo? Área total. Olha só, o meu paralelepípedo, ele vai ter 3 dimensões, tá? A gente chama de comprimento, profundidade e altura, tá? Eu até posso desenhar aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem o que eu estou falando. Tá? Aqui. Certo? Então, assim, ó, eu vou chamar essa dimensão aqui de A, esta aqui de B e esta aqui de C, tá? Para eu fazer a área total, eu tenho que multiplicar, vamos colocar ali, vamos anotando, fica mais fácil. Área total. Tá? Eu vou fazer essa dimensão aqui, esse segmento, vezes esse, tá? Eu vou fazer A vezes B. Porque, na verdade, essa face é um retângulo, né? E para eu calcular a área desse retângulo, eu faço A vezes B. Só que eu também vou ter um retângulo que vai medir A e C, que seria esse de baixo e o de cima. Então, eu faço A vezes C. E eu também, né, vou ter um retângulo que eu farei B vezes C, que seria este aqui. De novo, para quem se perdeu. Vou falando e vou marcando. Tá? Qual é a face que eu calculo a área como sendo A vezes B? Né? Esta aqui de cima. Perdão, essa aqui da frente, né? A vezes B, tá? Calculei essa área. Qual é a face que eu calculo a área como sendo A vezes C? Essa aqui de baixo ou essa aqui de cima, tá? E qual é a face que eu calculo a área como sendo B vezes C? Essa aqui da frente ou a lá de trás, tá? Então, se eu faço A vezes B, A vezes C e B vezes C, eu vou calcular, né, a área de 3 das faces do meu paralelepípedo.
Porém, cada uma delas eu tenho duas. Eu tenho duas iguais a esta, que é essa aqui e a que eu não estou vendo. Eu tenho duas iguais a essa, que é a de cima e a de baixo. E eu tenho duas iguais a essa, que é a da frente e a de trás. Então, eu multiplico a área de cada uma dessas faces, né? Multiplico não, eu faço o cálculo, somo tudo e multiplico por 2. Então, eu tenho duas vezes cada uma delas. Bem simples. O volume é só eu multiplicar as três dimensões, tá? Então, eu posso fazer A vezes B vezes C, que seria comprimento vezes profundidade vezes altura, né? Então, multiplica as três dimensões, tá? E a diagonal do paralelepípedo, que é essa que está em rosa aqui, perdão, em vermelho, que para mim é um vermelho meio rosado, ou um rosa meio avermelhado, tanto faz, tá? Essa diagonal é a diagonal do paralelepípedo. Como é que a gente faz ela? A gente simboliza pela letra D maiúsculo e a gente faz cada uma das dimensões elevadas ao quadrado, né? Soma esses quadrados e extrai a raiz quadrada. Então, aqui estão as relações métricas do cubo e do paralelepípedo. E é isso aí.